Vamos lá, caras. Agora um pouco aí de conteúdo novo pra gente, tá? A gente vai falar sobre sistemas isolados, tá? Esse teminha aqui é uma introdução à questão da conservação da quantidade de movimento, tá ok? Então, antes de falar propriamente da conservação da quantidade de movimento, primeiro eu tenho que explicar a vocês o que é um sistema isolado, tá bom? Então vamos lá. Imagine dois objetos que se chocam, desculpa. Quando esses objetos se chocam, um estava vindo da esquerda para a direita e o outro estava vindo da direita para a esquerda. Quando eles se chocam, eles vão interagir. Ou seja, um vai aplicar uma força no outro. Tá? Essa força surgiu unicamente da interação entre eles. Então, como essa força ela está dentro do sistema, essa força aqui ela é chamada de força interna, tá? Pois surgiu unicamente da interação entre os objetos do sistema, tá ok? Então toda força que nasce da interação dos objetos que compõem o meu sistema é chamado de força interna, tá ok? Pronto, eu vou formalizar aqui. Então, ó, forças internas. Então, forças internas são forças trocadas entre os objetos que compõem o sistema, tá? Então, se o meu sistema são duas caixas que estão interagindo ou duas bolinhas aqui que estão se chocando, essas são as forças internas, tá? As forças de interação entre eles. Só que além das forças internas, nós podemos ter outro tipo de força. Como assim, professor? Imagina só que tem uma bolinha parada sobre uma superfície. Deixa eu desenhar melhor essa superfície aqui. E alguém chega e dá um peteleco nessa bola, tá? Aplica uma força. O que vai acontecer? Essa força vai começar a andar. Só que o dedo da pessoa aqui não fazia parte do sistema. Ele estava externo ao sistema. Então, essa força aqui, por ser uma força oriunda de um objeto que estava externo ao sistema, ela é chamada de força externa. Tá bom? Então vamos formalizar aqui o que seria força externa, tá? Então vamos lá. Forças externas são forças trocadas entre objetos do sistema e objetos que estão fora do sistema. Estão fora do sistema. Tudo bem? Bem fácil. Ah, professor, então deixa eu ver. Sistemas isolados, o que seriam? Esses sistemas isolados, eles são sistemas que não interagem com o meio externo, tá? Ou seja, sistemas isolados, deixa eu formalizar aqui para vocês. Sistemas isolados são sistemas, de forma matemática, eu poderia dizer assim, onde a força externa, ou as forças externas, né, é igual a zero. Tá, ok? Ou seja, não há forças externas atuando nesse sistema. As únicas forças que vão atuar nesse sistema são forças internas, ou seja, forças que agem entre os objetos de um mesmo sistema. Tá, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo bem prático.
Um exemplo de algo que a gente já conhece. Lembra da segunda lei de Newton? Que nós tínhamos, por exemplo, dois blocos sendo ligados por uma corda, né? Sendo puxados por uma força F. Tá? Um dos exercícios que nós fazíamos era saber quais as forças atuam nesses objetos. Tá? Fácil. A primeira força, eu vou chamar isso aqui de objeto 1, e isso aqui de objeto 2. A primeira força que nós tínhamos era o peso 1. Tá? A segunda força que nós tínhamos aqui para o objeto 1 era normal. Normal 1. Tá? Por que normal? Porque ele está em cima de uma superfície. Só que tentando impedir que esse objeto vá para frente, nós tínhamos a força de tração. Tá ok? Pronto. E o objeto atrás, professor? Ora, ele também tinha um peso 2, e uma normal 2. Tá? E estava sendo puxado para frente pela mesma tração que estava tentando impedir esse objeto de ir para frente. Tá? Agora, professor, quais são as forças internas e quais são as forças externas nesse problema? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, forças internas e as forças externas. Tá? Vamos lá. Essa força aqui é a força que alguém exerce sobre o sistema, alguém que não fazia parte, porque o meu sistema são as caixas e o fio. Tá ok? Então, essa força aqui é uma força externa. Força F é uma força externa. A normal, ela é devido à interação da caixa com o solo. O solo também não faz parte do nosso sistema. Tá? O solo, ele é um agente externo. Então, as duas normais, tanto a normal 1 quanto a normal 2, são forças externas. Tá ok? E o peso, professor? O peso eu acho que é interno. Não, o peso não é interno, tá? Sabe por quê? Porque isso daqui é a interação entre a caixa e o núcleo da Terra. O núcleo da Terra não faz parte do nosso sistema, a gente não considera a ação das forças que estão lá. Então, se não faz parte, é uma força externa. Então, P1, tá? E aqui, P2 também. Tudo bem? Professor, isso tudo são forças externas? Isso tudo são forças externas, tá? E o que é que seriam as forças internas? Olha só, as forças de tração, elas só aparecem quando o fio é esticado. Então, para que elas surjam, eu teria que puxar aqui o sistema, tá? E elas são pares, ação e reação, tá ok? Então, elas são responsáveis pela interação entre as duas caixas e surgiram graças à interação entre elas. Então, a força de tração, ela é a única força interna na parada. Professor, mas como é que a gente vai ter um sistema isolado se sempre vai ter peso e sempre vai ter normal? Tá? Quando ele estiver apoiado na superfície? Fácil, caras. Porque na maioria dos nossos casos aqui, nós temos que a normal vai ser igual ao peso. Sendo as duas normais, elas vão se cancelar. Tá ok? Lembre que a definição de sistemas isolados é que o somatório das forças externas dê zero. Então, se houver forças externas, mas a soma de todas elas dê zero, como no caso uma sendo igual à outra, nós vamos ter ainda um sistema isolado. Tudo bem?